Bom dia, família abençoada do Senhor Jesus. Que a graça, a paz e o favor do Senhor esteja sempre em nossos corações. Vamos para mais um Só por Hoje de hoje. Uma doença tratável, 21 de março. A adicção é uma doença que envolve mais do que o uso de drogas. Texto básico, página 3. Em nossa primeira reunião, podemos ter ficado surpresos quando os membros partilharam como a doença da adicção tinha afetado suas vidas. Pensamos, doença? Eu não tenho só um problema com drogas. O que afinal eles estão falando? O que afinal eles estão falando? Depois de algum tempo no programa, começamos a perceber que a nossa adicção era mais profunda do que nosso obsessivo e compulsivo uso de drogas. Vimos que sofríamos de uma doença crônica que afetava várias áreas de nossas vidas. Não sabíamos como tínhamos pego esta doença, mas ao nos examinar, percebemos que ela tem estado presente em nós por muitos anos. Assim como a doença da adicção afeta todas as áreas de nossas vidas, o mesmo acontece com a programação da Irmandade. Assistimos à nossa primeira reunião com todos os sintomas presentes: o vazio espiritual, a agonia emocional, a impotência e o descontrole. Tratar nossa doença envolve muito mais do que mera abstinência. Usamos os 12 passos e, embora não curem nossa doença, eles começam a nos fortalecer. À medida que nos recuperamos, experimentamos a dádiva da vida. Só por hoje eu vou tratar de minha doença com os 12 passos. Só por hoje eu vou tratar minha doença com os 12 passos. Pessoal, o que eu posso falar sobre o texto, né? Que a doença realmente, eles falavam muito isso na clínica, né? Que o uso da droga era apenas a cereja do bolo, né? E faz total sentido, né? Porque o uso de droga é apenas a consequência. Bom, na minha perspectiva, o uso de droga é a consequência, é o resultado de nós não sabermos lidar com os acontecimentos. Então, acontecimentos geram pensamentos, que geram sentimentos, que geram comportamentos, e esse comportamento é o uso de droga nas nossas vidas, né? na vida do adicto, né? Um normótico, ele lida com o acontecimento de formas diferentes, né? De repente o cara, ele até tem a pessoa, o ser humano até tem o problema que nós temos em lidar com os acontecimentos, né? Ele pode pensar de maneira errada, sentir de maneira errada e se comportar de maneira errada, porém o comportamento errado da vida dele não é o uso de droga, não caracteriza o uso de droga. Às vezes o cara come muito, né? Ou é disfuncional, ou se isola e tal. Também é um tipo de doença, né? Mas não é tão ruim quanto a nossa, que nos leva à morte, né? Que nos leva ao uso compulsivo e obsessivo, e isso gera a morte. É o pior, né? É o pior, sei lá, acho que pode ser que seja o pior método de lidar com os acontecimentos da vida, seja o uso de droga, a adicção, né? E realmente os 12... Bom, eu não consigo praticar os 12 passos, né? Eu acredito que ainda esteja no terceiro passo, apesar de que na clínica eu fiz o quarto passo, o passo que eu venho trabalhado desde quando eu saí, né? Já fazem 6 meses, graças a Deus, né? Foi dia 18/9 que eu saí da clínica, então hoje é dia 21, já fazem aí 6 meses e alguns dias. Desde que eu saí, logo eu venho pensando no terceiro passo, porque não é fácil, cara. Praticar o terceiro passo é muito complicado. Na hora que eu penso que nossa, agora eu tô da hora, agora eu tô conseguindo praticar o terceiro passo, eu me pego em algum momento no qual eu não consigo, né? Ele é realmente um passo complicado, se você falar assim, não, eu pratico o terceiro passo. Então eu nem sei se existe alguém que consegue praticar, e se
na minha racionalização, se houver alguém que consegue praticar o terceiro passo, são muitos poucos, cara, porque é muito complicado mesmo, né? Ontem eu tava conversando com uma amiga e ela tava falando sobre o Chico Xavier. Que o Chico Xavier tinha um poder de ser bom até com as pessoas que eram más com ele, até com as pessoas que acusavam ele de fazer coisas erradas, né? De ser mentiroso, etc, né? E, cara, se você for parar para analisar, isso eu vou falar dentro da minha perspectiva, né? Dentro da minha perspectiva, eu cheguei à conclusão que o terceiro passo, ele é dividido em duas partes, né? Fazer a vontade de Deus e entregar a vida para Deus, né? Então, o que que seria, na minha perspectiva, o que que seria fazer a vontade de Deus? Bom, a primeira vontade que Deus tem para minha vida, eu acredito, né? Que eu descobri esse mistério. Qual que é a vontade de Deus para minha vida? A primeira vontade de Deus para minha vida é que eu não permita, né, que os acontecimentos interfiram nos meus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Mas eu permito que Deus transforme a minha vida a cada dia. Então vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso. Porque a segunda parte do terceiro passo é fácil de entender quando você entende a primeira. Legal. Então, se Deus não quer que os acontecimentos interfiram nos meus pensamentos, sentimentos e comportamentos, e Ele quer transformar a minha vida, logo, quando eu tiver um acontecimento na minha vida, eu preciso parar e respirar e lembrar que esse acontecimento não pode interferir. Eu tenho que continuar com a mesma visão, com a mesma perspectiva de vida. E quando eu digo continuar, eu digo ter foco. Ter foco no quê? Em evoluir, né? Então, olha que legal. A partir do momento que eu continuo tendo foco de evoluir, independente do acontecimento que eu estou passando, o que vai acontecer? Eu vou transformar a minha vida. Só que não sou eu que escolho aonde eu estou sendo transformado, é Deus. Porque Deus permite que um acontecimento entre na minha vida. E para que Ele permite esse acontecimento? Para que eu, com o pensamento focado em evoluir, supere o acontecimento que foi colocado na minha vida a cada dia. Olha que louco, mano, né? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês direito, mas presta bem atenção que eu vou repetir. Então, nós temos um acontecimento. A primeira coisa que nós devemos fazer é não permitir que esse acontecimento nos desmotive, né? Nós temos que olhar para esse acontecimento com um foco em evoluir e em superar. Logo, quando eu evoluo e supero um acontecimento na minha vida, eu estou sendo o quê? Transformado. E se eu estou sendo transformado por um acontecimento que aconteceu, por algo que aconteceu na minha vida, e se eu creio que existe um poder superior na minha vida, eu vou acreditar que o meu poder superior colocou aquele acontecimento na minha vida para que eu evoluísse e superasse esse acontecimento. Logo, eu estou, na prática, traduzindo a perspectiva que eu acabei de falar para vocês. Eu não estou permitindo que o acontecimento interfira na minha vida, e sim sendo transformado pelo acontecimento através da superação. Muito louco isso, né? Tinha que pôr num papel, às vezes, para ficar mais fácil de entender. Mas qualquer coisa, você volta o vídeo e vai escrevendo para você entender a perspectiva. E qual que é a segunda parte do terceiro passo? Após você ter superado o acontecimento, após você ter agido, isso vai gerar um resultado. Que a longo prazo, você deve confiar no seu poder superior, em Deus, que esse resultado será o melhor resultado para sua vida. Muito louco isso, né? Eu resumi em poucas palavras uma coisa muito, muito complexa, né?
Mas assim, é como se fosse uma fórmula matemática, né? Quem lembra aí de equação de primeiro grau, né? Que é uma equação simples, né? Mas na realidade o que nós estamos falando é uma equação bem complexa. Mas assim, só para figurar. Então eu estou dando uma fórmula para vocês de encarar um acontecimento praticando o terceiro passo. E aí, o que vai acontecer? Conforme os acontecimentos forem acontecendo, você vai ter dificuldades. Muitas das vezes você vai ter dificuldade em saber qual é a melhor maneira de agir, né? Você vai ter dificuldade em confiar que o resultado daquilo que você está fazendo vai ser o resultado esperado. Vão acontecer, cara, N situações, muitas e muitas situações. Por isso que a gente tem que ter paciência, calma, raciocínio, né? Essa parada que eu falo de ficar focado, ela é muito importante. Ela é extremamente importante. Porque se você não tem o foco em recuperação, se você não tem o foco em evolução, você não vai conseguir se controlar a cada acontecimento. Você não vai conseguir lembrar de como você deve agir. Você só vai conseguir lembrar a partir do momento que você pratica. E é interessante, cara, porque tipo assim, ó, eu me cobro muito de gravar o Só por Hoje. E para mim gravar o Só por Hoje não é só vir aqui gravar o Só por Hoje. Eu gosto de ter horário, né? Eu gosto. O ideal para mim seria conseguir postar o Só por Hoje todos os dias às 5 horas da manhã, né? Para que na hora que você acorde, você já tenha esse material disponível, né? Para que você realmente lembre-se na hora que você acordar, opa, eu estou em recuperação, eu preciso evoluir, então vamos embora, vamos focar. Vamos ficar o dia todo focado aí em recuperação. E isso precisa ser um exercício diário e da hora que você acorda até a hora que você dorme, até o ponto de isso começar a se tornar uma coisa natural na sua vida. Vai chegar um momento que cara, você vai estar tão... Vai ser uma coisa que foi tão repetida na sua vida que você já não vai mais conseguir agir de uma forma que não seja agir em recuperação, né? Você já não vai mais conseguir resolver um problema por impulso. Você não vai mais permitir que um acontecimento te gere uma ação por impulso. Por quê? Porque você tem praticado o programa todos os dias, então já virou algo comum na sua vida, né? Já virou algo tranquilo. E cara, voltando a falar do Chico Xavier, é realmente um poder, mano. Você já imaginou? Você imagina na situação, né? Pô, a gente tá falando de Chico Xavier porque Chico Xavier foi um ser humano, né? É, de uma certa maneira, é algo mais palpável para nós. Apesar de que eu acho que é bem difícil chegar na evolução que ele chegou, né? Talvez seja quase impossível, né? Na nossa vida a gente conseguir chegar nessa evolução. Mas Cristo também fez isso, mano. Cara, os mano levou o Cristo lá para crucificar, falou um monte de borracha dele lá. E o que ele fez? Ele ficou calado. Mas por que ele ficou calado? Porque ele chegou num nível de conseguir lidar com os pensamentos, sentimentos e comportamentos dele, no qual nada abalava ele. Por quê? Porque ele estava focado no propósito dele, né? Assim como vários grandes homens, né? Eu lembro agora só dos dois, né? Cristo como o, o fodástico, né, da nossa história humana, né? O cara mais completo que já existiu na face dessa terra, né? E também lembro do Chico Xavier, né? E tem outro também, outro cara que é espírita, que eu esqueci o nome dele agora. Edivaldo Franco. Ai, que louco, mano. Lembrei o nome do cara. Mano, que também é a mesma fita, né? Só que o Edivaldo Franco, acho que é Edivaldo Franco mesmo, gente. Vocês me perdoam se eu estiver falando errado. Deixa eu pesquisar aqui em 2 segundos. Edivaldo.
Edivaldo Franco. Divaldo Franco, né? Edivaldo, não, é Divaldo Franco. Cara, esse maluco morreu, velho. Caralho, eu tava internado, mano. Muito louco. Gente, me perdoe aí pelo desfocado. Vixe, eu fiquei... Mano... Bom, enfim. Se você assistiu o filme desse cara, né? Por mais que se você levar como ficção... Mano, me deu um choque agora, velho. É claro, ele já tava numa idade que ele ia... Uma hora ou outra ele ia falecer, mas eu fiquei chocado porque eu não sabia, mano. E eu assisti o filme da história desse cara e foi uma história muito foda, né? Ele via espíritos e etc, né? E tinha um espírito lá que ficava perturbando ele. E teve uma ocasião que ele quase se matou. Por quê? Porque... Ô, meu pessoal. Desculpa. Aí pra você ver. Vai, foco. Ó, nesse filme dele, né? Conta a história da vida dele. Ele era perseguido por um espírito das trevas. E esse espírito, em dado momento, quase fez ele suicidar. Por quê? Porque ele não conseguiu lidar com os acontecimentos da vida dele. Não tô julgando ele, pelo amor de Deus. Ele foi um cara muito foda também. O que a gente tá tentando chegar a uma conclusão aqui, de que a partir do momento que você conseguir controlar os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos diante de qualquer que seja a situação, cara do céu, você virou realmente um herói. Você realmente adquiriu um superpoder mental, cara. O poder mais, na minha perspectiva de hoje, 21/3/2026, é o poder mais foda que existe, né? Você ter o controle da sua mente através do seu espírito, através da força de Deus, do seu poder superior, de Cristo, que nada te abale, nada te afete. Porém, através da superação, tudo te transforma, tudo te faça evoluir. Mano, se alguém conhecer outra vontade de Deus que seja mais foda que essa, me conta aí que eu quero descobrir. Porque pra mim essa é o poder superior, é o poder mais forte que existe para um ser humano. Conseguir superar todo e qualquer acontecimento de vida sem que isso o leve a pensar, sentir e agir de maneiras incorretas, né? De maneiras que vão te trazer tristeza, desespero, ansiedade, etc. Tá ligado? Pode ser que isso seja até impossível, né, de alcançar, mas eu acredito que não. Porque se nós formos pesquisar a história de boas pessoas, de pessoas que foram realmente guiadas pelo Espírito de Deus, pela vontade e pelo poder de Deus, através de Cristo, nós vamos encontrar várias pessoas que agem assim, né? Sejam elas pessoas santas, sejam elas pessoas benfeitoras, pessoas de luz, seja ela Jesus Cristo, né? Então são pessoas que têm esse poder. Outra coisa muito louca, cara, que esse terceiro passo tem assim fixado bem na minha mente, na minha força de vontade, no meu querer, é essa vontade enorme de melhorar e de evoluir a cada dia e de não mais sofrer em vão. E isso, cara, é um santo remédio para você não recair. Ó, pega a visão. A partir do momento que você só pensa, você está totalmente focado em ter uma vida melhor em todos os âmbitos, em todos os aspectos da sua vida, no aspecto físico, mental, espiritual, intimidade com Deus, financeiro, em todas as áreas da sua vida, se você está focado em crescer, melhorar e evoluir, mano, você não volta a usar droga, você não deixa
o vício fazer, a doença te fazer recair? Porque você não quer, automaticamente, quando você busca algo melhor para sua vida, você tá buscando o quê? Diminuir o máximo possível o seu sofrimento, não é? Ué, você tá buscando diminuir seu sofrimento. E a partir do momento que você busca diminuir o seu sofrimento, você vai fazer todas as escolhas que você precisa fazer para não sofrer, né? É óbvio que a vida vai te trazer sofrimentos porque tem muitas transformações que Deus quer fazer em nós, que elas só vão acontecer através do sofrimento, irmão. Mas também não é uma coisa, meu Deus, não vou conseguir superar isso, né? Porque eu falo que o adicto que conseguiu viver em sobriedade, mano, ele consegue fazer tudo, né? E não tem nada pra ele que seja impossível de alcançar. O que era impossível era parar de usar droga. Se você conseguiu fazer essa porra, mano, você consegue fazer qualquer coisa, de verdade. Se você tiver, usar a mesma força de vontade, o mesmo foco e etc., você vai conseguir, né? Não importa o tempo que dure, né? Porque nós somos, né, compulsivos e obsessivos. Então, quando a gente quer fazer uma coisa, a gente faz, mano, né? Se você começar, se você der asas, né, para isso, vai acontecer. E é muito louco porque na semana passada eu tava falando sobre isso, porque tudo depende de como você age, né? Como você decide usar o que você tem, né? Eu falei, mano, nós não somos compulsivos e obsessivos, né? Para pensar coisa errada. Então, se a gente transferir para pensar numa coisa ruim, numa coisa boa, perdão, se a gente transferir nossa compulsão e obsessão de pensar, de racionalizar para raciocinar, isso se torna um poder que ninguém tem, mano, só o adicto, tá ligado? Se você usar esse defeito de caráter, né, de obsessão e de compulsão pra fazer algo bom, igual eu sou compulsivo e obsessivo pra gravar o Só Por Hoje, mano. Eu tô plantando coisas boas na minha vida, né? Então é isso, mano, é transferir as nossos defeitos de caráter pra virar um superpoder que outras pessoas não têm. Alguém vai ter o superpoder de estar compulsivo e obsessivo em ajudar alguém, de ajudar alguma pessoa ou de criar alguma coisa, igual a gente que é adicto? Não tem, mano, né? E você pode ver que os caras que tem é meio doente também em outras partes, né? O pessoa que tem hiperfoco, ela tem TDAH, entendeu? Então acaba que a doença, olha que louco, uma coisa que parece ser ruim, ela pode ser a melhor coisa das nossas vidas e das pessoas, da vida das pessoas à nossa volta, e dependendo apenas da nossa direção daquilo que é ruim, né? Então, tipo, mano, um pensamento compulsivo e obsessivo é uma coisa ruim, porém, se você direcionar ele para a coisa certa, ele vai transformar a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Então, uma coisa que era um defeito de caráter pode se tornar um poder. Bom, acho que eu já falei demais, né? Então, sobre praticar o programa, cara, volto a dizer, eu tenho praticado o terceiro passo e eu não vou sair dele enquanto eu não conseguir realmente fazer de forma, assim, excelente, né? Quero tirar 10 na matéria de fazer o terceiro passo para eu poder passar para a próxima. É uma coisa também, uma perspectiva que eu tenho hoje. Eu tenho apenas um ano em recuperação e sobriedade. Isso pode mudar, né? Talvez alguém que esteja aí assistindo o vídeo que tenha mais tempo de recuperação pode ter a perspectiva do que eu vou falar agora, uma besteira, né? Mas na minha cabeça, se eu conseguir praticar o primeiro, o segundo, o terceiro passo todos os dias, mano, pra mim já é o suficiente. De verdade, eu não tenho a ambição de, porra, eu tenho que chegar no 12º passo, né? Eu preciso concluir. E mesmo que você conclua, eu acho que parece que eu já ouvi falar que quando você conclui, você começa de novo. Eu prefiro ficar nesses 3 primeiros passos e fazer eles com excelência, me dedicar ao máximo neles, do que ficar, eu quero fazer o próximo passo para falar que eu terminei, sabe? Uma coisa assim, né? A gente tem outra coisa que é muito errada na vida do adicto, é isso, né? Querer ficar se comparando, eu tô melhor, eu tenho mais tempo limpo, né? Eu sei mais do programa, eu faço mais isso, mano.
Cara, não tenho a menor dificuldade com isso. De verdade. E sempre que vem um pensamento, aquele cara tem mais tempo limpo que eu sempre direciono quando é necessário, né? Porque na maioria das vezes não é necessário, porque isso já vem de bate pronto. Mas quando eu dou uma viajada assim de ser um pouco como é que eu posso invejoso, eu lembro, mano, ainda bem que esse cara tá esse tempo em sobriedade, quer dizer que é possível chegar lá, né? Eu tenho mais ou menos essa perspectiva, né? Que quanto mais pessoas tiverem em recuperação e quanto mais tempo essas pessoas estiverem limpo, isso só gera motivação, mano. Não é motivo de competição. Nem de orgulho, nem de arrogância, nem de nada. É apenas motivo de motivação mesmo. Motivo de motivação. É apenas uma coisa que vai me trazer motivação mesmo. Bom, já falei demais, falei muito mais do que o normal, né? Tá aí com 25 minutos. E é isso, cara. Quero que Deus abençoe todos vocês, que nós possamos permanecer em sobriedade e recuperação no nome santo do Senhor Jesus. Valeu!